Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que as luzes do seu amor se derramem sobre cada um de nós, para que possamos estabelecer uma sintonia perfeita com a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente para nos receber. E que durante a palestra envolve cada um de nós para nos auxiliar, para nos amparar, para ir de encontro às nossas necessidades de acordo com o nosso merecimento e daquilo que necessitamos. Agradecemos e pedimos que permaneçam conosco. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no livro Vinhas de Luz, que é a continuação dos estudos que nós estamos fazendo, né? E fala de oração e renovação. É um tema recorrente, a gente está sempre falando de prece, sempre está falando de oração, mas a sensação que eu tenho é que parece que quanto mais a gente fala, mais a gente precisa ouvir para ver se a gente muda, né, o nosso comportamento. E Emmanuel começa o texto de hoje dizendo o seguinte, eu vou ler a primeira parte do texto que ele trouxe, porque é bem completo. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada de inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Ou seja, quanto mais nós oramos, mais nós vamos ficando próximos do Pai. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita das nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Eu acho interessante essa passagem dizer, né, que não é o Senhor que precisa da nossa oração, porque às vezes a gente faz uma promessa, né? Eu prometo, como se a divindade, como se Deus precisasse, né, da nossa ação. Na verdade, somos nós que precisamos do Pai. A prece é benéfica para nós, né? E o Emmanuel fala justamente, nessa passagenzinha, da importância da prece em cada momento. Então, eu estou aflito, eu estou ansioso, a hora que eu faço a prece, eu vou mudar o meu padrão vibratório e vou, de certa forma, entrar numa sintonia que vai me fazer enxergar que eu tenho que ser mais humilde. Eu estou com dor, eu vou, na prece, compreender a misericórdia de Deus, né? O quanto Deus é misericordioso, que nos atende tantas vezes, né? Que às vezes a gente não tem nem noção de tudo o que acontece na espiritualidade com aquela prece que nós efetivamos, né? Porque, na verdade, na prece, o que a gente faz? A gente entra em sintonia com o Pai. É o momento em que nós acessamos o Pai, né? E então alcançamos todas essas mudanças. Nesses momentos onde a gente eleva o pensamento, a gente consegue alcançar o lenitivo para as nossas dores, para o nosso sofrimento, para as nossas ansiedades, para as nossas aflições, porque
entramos nessa sintonia e acessamos isso tudo. É importante a gente lembrar que a prece não precisa ser com grandes palavras, ó Senhor, Senhor, né? A simplicidade é a coisa mais importante, ela tem que ser feita com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso sentimento, né? Isso é que é importante. E toda vez que eu falo de que a prece tem que ser, deve ser algo simples e que venha de dentro, eu lembro da história do Zé. Eu não sei se vocês conhecem a história do Zé, é uma historinha muito bonitinha, eu vou ler para vocês. Cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois ele saía. Um dia, o sacristão lhe perguntou o que fazia, pois havia objetos de valor na igreja e ele estava preocupado com tudo isso. E aí o Zé então respondeu: eu venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Bem, retrucou o velho, eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim visitar você. Num minuto já estou de saída, é só uma oraçãozinha, mas tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado num hospital. Na enfermaria, passou a exercer grande influência sobre todos ao seu redor. Os doentes, mais tristes, tornaram-se alegres e naquele ambiente onde antes só se ouviam lamentos, agora muitos risos passaram a ser ouvidos. Um dia, a freira responsável pela enfermaria aproximou-se do Zé e comentou: os outros doentes dizem que você está sempre tão alegre, Zé. O pobre enfermo respondeu prontamente: é verdade. Estou sempre muito alegre e digo-lhe que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada. Já tinha notado que a cadeira encostada na cama do Zé estava sempre vazia. Aquele velho era um solitário sem ninguém. Quem o visita? E a que horas? Perguntou-lhe. Ele respondeu: bem, irmã, todos os dias, ao meio-dia. Ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, é isso. A prece pode ser a simplicidade do oi, Jesus, eu vim te visitar. Né? É com essa simplicidade, desde que ela seja feita do nosso íntimo e que ela efetivamente esteja falando da nossa alma, não da boca para fora, não de qualquer jeito, mas que realmente esteja dentro de cada um de nós. Né? O importante não é aquilo que nós falamos enquanto oramos, mas é aquilo que nós sentimos enquanto oramos. Inclusive, vira e mexe, gente, nos nossos grupos, alguém pede oração por alguém, né? Eu, às vezes, peço, gente, para quem é que nós vamos orar? Manda uma foto, porque eu sou meia sinestésica, então eu sou daquelas que tenho que sentir para poder... vou escolher colchão, por exemplo, eu tenho que deitar no colchão. Eu não sou aquela que olha o colchão e fala: nossa, que colchão maravilhoso e lindo, eu vou comprar esse colchão. Eu tenho que deitar. Então, para entrar na sintonia da prece por alguém que eu eventualmente não conheço, eu tenho certa dificuldade. Então, às vezes eu falo: gente, manda uma foto, porque com a foto eu vou estar visualizando e eu sei que aí eu vou colocar o meu sentimento na prece que eu vou fazer. Isso para a gente é muito importante. Quando é para algum conhecido, que é para a mãe, é para o pai, para o irmão, um filho, alguma coisa, fica mais fácil porque a gente sintoniza a pessoa que nós conhecemos, mas quando a gente não conhece, realmente é muito difícil. No Evangelho, nós encontramos a seguinte colocação: a prece só tem valor pelo pensamento que a informa, quer dizer, aquilo que nós pensamos. Então, quando eu rezo sem entender o que eu estou rezando, né, o meu pensamento não pode entrar em sintonia com o alto.
Então, se eu estou simplesmente fazendo uma prece que vai da boca para fora, que é uma oração mecânica, eu não estou entendendo, ela só está decorada. A gente tem preces decoradas que nós fazemos com frequência, mas é importante que ao rezar um Pai Nosso, eu efetivamente pense em cada palavra daquilo que eu estou falando. Então, quando eu pensar em Pai Nosso, vamos pensar que nós estamos nos dirigindo a Deus, né? E sentir efetivamente isso. Cada palavra deve ser efetivamente sentida, não só verbalizada sem que haja nenhum sentido. O Evangelho diz mais: para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra revele uma ideia, ou seja, que ela esteja ligado ao meu pensamento, né? Ou talvez até mais, ao meu coração, à minha alma, né? E é necessário que a gente coloque essa alma junto com a prece que vamos fazer. Quando Zé diz, oi Jesus, aqui é o Zé, na verdade, ele não sabia uma outra forma de orar. Então, para na frente, eleva o pensamento e fala, oi Jesus, aqui é o Zé. Provavelmente no íntimo dele ele falava, eu preciso da tua ajuda, me ampara, me auxilia, né? No pensamento ele se conectava com o Pai. Na maioria das vezes, a gente reza meio que no piloto automático, não é? Deita na cama antes de dormir e sai um Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Normalmente, nós temos dificuldade de orar, a gente não entra verdadeiramente nessa sintonia, né? Quantas vezes a gente, numa prece, sente que está realmente falando com Jesus? E quando a gente sente isso, que eu acho que já deve ter acontecido com todos vocês, dá uma sensação de êxtase maravilhosa que é difícil até da gente descrever, né? A gente sente realmente que nós saímos da nossa comodidade, do nosso dia a dia normal, e a gente entra num patamar diferente de sintonia. Então é muito gratificante, muito maravilhoso. Tá? Não importa que tipo de prece seja, de pedido, para o sofrimento, prece para alguém que está passando por algum sofrimento, não importa, o importante é que ela seja realmente sentida por cada um de nós e possa atingir realmente o outro. André Luiz, no livro Missionários da Luz, assevera o seguinte: a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Nós vivemos, como já sabemos, num mundo de vibração, onde as ondas que nos atingem, né, elas podem estar numa boa vibração ou numa vibração ruim. Quando eu oro e eu consigo atingir as ondas vibracionais da espiritualidade superior, eu naturalmente entro num outro estágio de vibração, e isso pode gerar imensas modificações ou auxiliar de diversas formas diferentes, né? É natural que isso aconteça. Se a gente consegue pegar a onda certa, né? Porque quando eu melhoro o meu padrão vibratório na prece, se eu conseguir surfar como Medina, na onda correta, eu, na verdade, estarei num patamar acima e, com certeza, terei grandes benefícios dessa ação. Nós não temos noção do que pode a nossa prece. A gente, às vezes, a gente tem um leve vislumbre do que ela pode, mas ela pode muito mais do que o que nós imaginamos, né? E o espírito miranês, ele dá um esclarecimento muito interessante, explicando essas etapas do que acontece com a prece.
Quando nós estamos em estado de prece, daquele em que só lembramos da oração e que o amor domina todos os nossos impulsos, partem da nossa cabeça fios de luz, desconhecendo qualquer obstáculo criado pelas trevas e avançam em direção ao reino de Deus, de onde absorvem a essência da vida, como resposta do Pai para o Filho que pede. Os centros de forças, encravados no perispírito, com sutis ligações no espírito, redistribuem esse éter divino, modificando com as nossas necessidades em todo o metabolismo celular, passando igualmente pelas glândulas internas, de modo a beneficiar todo o organismo. Então, acontece uma revolução dentro da gente quando a gente consegue surfar nessa onda certa, quando a gente consegue atingir essa vibração e entrar em perfeita sintonia com a espiritualidade. E aí a gente sente essa sensação de êxtase que eu comentei, né? Essa sensação de leveza, essa paz interior que invade todo o nosso ser e que ela pode modificar, sim. Vai resolver todos os nossos problemas? Na maioria das vezes, não, mas vai nos ajudar a encarar esses problemas com mais leveza, né? Com mais tranquilidade, porque aí a gente passa a ter certeza que tudo passa, como dizia o Chico, né? Tudo passa, e aí a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para esses momentos. Mas a cura é possível. E nós temos vários exemplos de curas em situações onde a pessoa... Aliás, existem estudos hoje científicos que estudam, a maioria de vocês já deve ter visto reportagem a respeito disso, da força da oração e das pessoas que têm fé para a cura dos males físicos que atingem o organismo. Então, ela é um lenitivo material. Por quê? Porque estabelece essa sintonia. Voltando, a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo de energia, de vibrações. Tudo que está à nossa volta são vibrações, mais densas ou menos densas. Tá? Então, a influência da prece ela se dá a partir disso daí. Tá? Também a sensação de nada, quando eventualmente nós só repetimos as palavras. Você termina a prece e parece que você nem rezou, né? Essa sensação também é em decorrência daquilo que a gente está sentindo. E aí eu fico imaginando, né, quando as missas eram em latim. Que dificuldade que devia ser para as pessoas para entrarem em sintonia, porque nem entendiam o que se falava. A minha sogra era muito católica e morava numa cidade do interior, e eu fui algumas vezes com ela levá-la na missa, e uma parte da missa eles falavam em latim. Gente, a gente não entende nada, né, do que estava sendo dito. Então, era uma sintonia muito mais difícil, né, do que é hoje. Toda a obra espírita nos fala muito, né, da importância da prece e da oração. Em um outro capítulo do livro Vinhas de Luz, também do Emmanuel, ele diz que a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção e bússola à fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, através da prece, nós podemos orientar o nosso caminho, receber inspiração. Afinal de contas, quando eu faço uma prece, eu vou entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com o meu espírito protetor, e nesses momentos de dificuldade a gente vai receber o quê? Inspiração, né? Se eu estou na sintonia adequada, eu vou receber essa inspiração que vai ajudar a nossa evolução. No livro Messe de Amor, Joana de Ângeles nos convoca à implementação do Evangelho do Lar.
E ela fala, né, da importância de nós orarmos em família e que quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinha de paz para todos. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. É interessante a colocação que ela faz, assim, que você não consegue reter a luz somente para você. Então, se você acende uma luz aqui, naturalmente essa luz vai passar pelas frestas da porta, vai passar. Então, a gente não consegue. Essa energia não vem só para o nosso lar, ela acaba envolvendo tudo que está à volta. Ela chega a relatar, eu acho, não sei se é nesse livro, que a água que nós colocamos para fluidificar, não é só a água que está ali que vai ser fluidificada, vai fluidificar também a água da nossa caixa d'água, do filtro, essas energias todas vão ser purificadas. Em outro trecho, ela diz assim: ora e suporta as dores, ora e aceita as correções necessárias, ora e busca aurir forças para continuar. Orando, chegarás ao Senhor que te deu, na prece, um meio seguro de comunicação com a infinita bondade de Deus, em cujo seio descedentarás o espírito aflito, o socorro que a gente realmente precisa para a solução dos nossos problemas, né? A Joana, ainda no livro Desperta e Seja Feliz, diz assim: a oração dulcifica o ser, ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. Orar é como arar, é produzir valiosos recursos de sustentação e equilíbrio. Eu falo que quando a gente prepara um texto que nem esse, aí você vai buscando, né? Que um fala da oração, outro que outro fala da oração. A gente chega à conclusão que a gente tem que passar o dia inteiro rezando. O dia inteiro em prece e em oração, para que efetivamente a gente vá se modificando, né? Ivone Pereira diz que, por singular e pequenina que se irradie de um coração sincero, adquire potências grandiosas, capazes de se espraiar pelo infinito e alcançar o seio amantíssimo do Pai. Então, mesmo que seja pequenininha, como a oração do Zé, né, ela vai com certeza alcançar o Pai. Tem uma canção do Gilberto Gil, que eu falo que ela é muito, muito bonita e, de certa forma, fala da prece de uma forma bem simples, e a gente, às vezes, canta ela e não presta atenção no que ela está falando, porque eu não sei vocês, mas eu, às vezes, estou lá cantando a música e não prestei atenção na letra. Aí, de repente, você pega a letra para destrinchar. Então, é aquela canção que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É muito linda, né? Quer dizer, eu tenho que me despojar do que é material, do que é matéria, né? Para que aí, nesse momento, eu efetivamente me eleve acima de mim mesmo. Porque quando nós estamos na matéria, nós estamos nessa sintonia terrestre. Então, quando eu oro, eu tenho que me despojar de mim mesmo, né? Eu tenho que deixar essa matéria aqui para efetivamente entrar em sintonia. Mas assim, de nada adianta eu orar se eu não mudar, né? Por isso que o texto de hoje é oração e renovação. Normalmente, quando a gente vem ao centro,
quando as pessoas vão até a igreja, até o templo. Enquanto nós estamos aqui, está tudo ótimo, maravilhoso. A gente está numa paz interior, uma tranquilidade. Enquanto a gente está ouvindo a prece na internet, para aqueles que estão pela internet, está tudo muito bom, né? Porque a gente está numa faixa vibratória um pouquinho diferente. Na hora que a gente sai daqui, muda tudo. Virou a primeira esquina, a gente esquece de tudo, toda a sensação que nós tínhamos aqui. E o nosso obsessor, que estava esperando lá na porta, que está acompanhando a gente, a primeira derrapada que nós damos, ele retorna da mesma forma que estava anteriormente, né? Ele fica do ladinho, só esperando a nossa primeira derrapada para poder retornar. Então, não basta só, né, nós orarmos, virmos até o centro, fazermos o evangelho no lar, se nós não modificarmos as nossas atitudes, se as coisas não mudarem dentro de nós. É importante que eu ore e fale com Deus, mas é muito importante que eu comece esse processo de renovação mental, porque é a partir dele que eu vou deixar de me ligar ao obsessor, às energias deletérias, às energias materiais, às energias... Não que elas sejam ruins, as energias da matéria, elas são necessárias para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Nós precisamos das coisas materiais, mas ela não pode nos guiar. Nós temos que ser guiados pelo Pai, né? Numa outra sintonia. Então, o Emmanuel, ele alerta justamente sobre isso, nesse último trecho do texto de hoje. Importante a gente lembrar que Jesus, quando curava, o que ele dizia? Vá e não peques mais, ou não peques jamais. O que ele estava nos conclamando, né? Olha, estou te dando a cura aqui agora, mas você tem que mudar teu comportamento. Você tem que se ressignificar, tirar os vícios, tirar a maledicência, tirar o ódio, o desejo de vingança, tirar tudo aquilo que é ruim de dentro do teu coração, para que efetivamente você não volte a ter os mesmos problemas. Porque se nós não nos modificarmos, os problemas vão continuar existindo do mesmo jeito. Eu me livro da dor agora e daqui a pouco eu tenho outra dor, outro problema, outra situação. Por quê? Porque eu não me modifiquei. Eu não gerei essa mudança de atitude tão necessária para que a gente possa se renovar. O Emmanuel então diz o seguinte: Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não basta as posições convencionais ou verbalistas. Quer dizer, para Deus não basta simplesmente que a gente ore, que a gente peça. É necessário que a gente se modifique. É necessário que a gente corrija os erros. E aí o Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: o Mestre confere-nos a dádiva e pede-vos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina, no mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. É necessário que, então, nós nos coloquemos em ação de renovação, que nós modifiquemos, que cada dia a gente analise o nosso dia, né? Como foi meu dia hoje? O que eu fiz? Fazer como Santo Agostinho, né?
quais foram as atitudes que eu tive hoje, o que foi bom, o que foi ruim, e tentar aos poucos ir se renovando. Se eu estou passando por uma dor muito grande, tentar entender por que nós estamos passando por aquela dor, o que eu tive que aprender com aquilo, quais foram as ações que me levaram àquela situação. Sempre tem um motivo e tem um porquê. Tudo aquilo que nós vivenciamos sempre nos traz um ensinamento. E se a gente conseguir buscar, entender onde foi o nosso erro, onde estava a nossa falha, a gente consegue naturalmente sair daquela situação e não gerar novas situações, né? O caminho para a nossa felicidade passa por essa renovação. Passa pela prece, para que a gente entre nessa sintonia efetivamente de paz e de harmonia e que possamos receber os eflúvios, a intuição da espiritualidade amiga que nos acompanha. Mas, mais do que isso, passa pela nossa mudança de comportamento. Eu sei que não é fácil nós nos renovarmos. É difícil. E eu sei porque sinto essa dificuldade no meu dia a dia também. Eu sou muito agitada, então eu sofro as consequências disso, né? Porque a gente acaba sofrendo as consequências das nossas atitudes. Mas a gente tem que tentar, cada dia, mudar esse comportamento. Então, a hora que percebe, não, porque eu estou muito nervosa, porque eu estou... Respira, para mim funciona, respira, sabe? Que nem dizia o Chico, põe um pouco d'água na boca, conta até 10 com a água na boca, para não revidar, para não falar aquilo que vem na mente, aquilo que vem na cabeça, né? Para não magoar outras pessoas, para não falar aquilo que não deveria ter dito, né? Então, são atitudes que a gente tem que mudar a cada dia e em cada momento. Então, analisar, pensar, verificar e modificar. Então, a primeira coisa, nós temos que identificar as nossas falhas, identificar os nossos erros, para a partir daí nós começarmos um processo de renovação. Vai ser rápido, vai ser de um dia para o outro, que a gente simplesmente vamos acordar e vamos falar assim, não, amanhã eu sou outra pessoa, não vou mais errar, não vou ter... Não vai ser assim. A Joana mesmo diz que toda mudança ela é lenta, ela não acontece de um dia para o outro. A não ser que aconteça alguma coisa que efetivamente modifique totalmente a sua existência. Então, por exemplo, Paulo de Tarso, né, quando passou pela cegueira, né, indo para Cafarnaum, aquilo mudou totalmente a visão dele do mundo e das coisas à volta dele. Mesmo assim, ele ainda ficou muito tempo no deserto, estudando, aprendendo, para depois poder retornar e levar aquilo que ele estava aprendendo, né, para as outras pessoas. Então, a modificação é lenta, ela é gradativa, mas precisa que a gente dê o primeiro passo. É necessário que a gente tenha consciência disso, a consciência que nós precisamos nos modificar e que a gente comece essa caminhada. Se a gente não começar, não vai terminar nunca, né? A gente nunca vai chegar a essa situação. E por que a nossa renovação, como diz Emmanuel, é tão agradável aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, né? Porque Deus deseja a nossa felicidade. O nosso destino é a perfeição. É a única certeza que a gente tem. Então é agradável a Deus justamente por isso, porque promove a nossa mudança no caminho para essa perfeição, no caminho para essa jornada, que é a nossa jornada de encarnação e de reencarnação aí em quantas vezes. Enfim, vamos orar, mas também vamos tentar promover essa renovação a partir da nossa prece, tá bom? Muito obrigada. O Sr. Miguel vai fazer a prece de encerramento para a gente. E nesse momento vamos orar, fazer a nossa vibração costumeira, buscando de alguma forma alcançar aqueles que de alguma forma estão necessitados de ajuda, de socorro,
espiritualmente falando. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, por estarmos recebendo as energias dos espíritos amigos, seja através do passe, seja através da palestra durante o tempo da explanação. As entidades aqui presentes nos ajudam, nos transmitem energias, se nós estivermos bem sintonizados com a palavra. E nesse momento a gente pensa naquelas pessoas doentes, enfermas, aqueles que nossos irmãos que estejam acamados, internados. Vibramos em favor da saúde, da paz e, sobretudo, da força, da coragem para atravessar um momento difícil, que isso ocorre em nossa existência. Por isso, Senhor da vida, abençoa também esta casa, a nossa creche Amélia Rodrigues, nossas crianças, seus familiares, possam também receber essa força criadora, curadora, incentivadora para nós continuarmos nossa jornada com entusiasmo, com vontade, sempre na esperança de que dias melhores virão. E tudo na Terra é muito passageiro, muito rápido. Ensina-nos, pois, como foram os discípulos no encontro. O Mestre ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou-os a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lembrando também Francisco de Assis, seguidor do Cristo, na sua oração dominical: Senhor, que eu não busque tanto ser consolado quanto consolar, ser amado quanto amar. E foi seguindo, concluindo, é dando o que a gente recebe. Se nós não darmos antes, não vamos receber o retorno dos nossos pensamentos, dos nossos atos, dos nossos sentimentos, como nós acabamos de ouvir. A importância da oração. Como Jesus disse, orai sem cessar. Nunca é demais orar. Toda vez que saímos, podemos correr riscos de acidentes e tantas coisas que tem na Terra ainda. Podemos ser vítimas de alguma coisa. É uma existência de muitos riscos. Precisamos da proteção de Deus. Precisamos da ajuda dos bons espíritos.
e eles interferem em nossas vidas, nos socorre, nos estimula, nos incentiva ao bem. Assim, Senhor, nossa profunda gratidão a tudo aquilo que nós temos, recebemos para a nossa sustentação na terra, a família, os lares, nossos familiares. Possam eles também receber essa bênção, essa energia. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.